A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para nossa meditação. E a lição desta semana é a lição, por sua vez, de número 3, que temos por título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Cuja leitura em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, e depois do versículo 14 ao versículo 19. Que assim nos diz a palavra de Deus. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvido a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Correspondente à temática, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, nora e sogra. Estamos estudando durante 3 meses, esse trimestre, sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, cujo comentarista do trimestre é o pastor Silas Queiroz, que atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, Rondônia, aonde ele também mora, reside. E estamos nessa lição número 3, que entrelaçadas pelo amor, Ruth, Noemi, nora e sogra e nora, são verdadeiramente bem ligadas pelo amor, como a própria temática aborda. Partindo já para o primeiro ponto, e na verdade partindo para o texto áureo dessa temática, que está em Ruth 1,16, disse, porém, Ruth: Não me instes, que também está na leitura em classe, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nessa ocasião, Noemi com Ruth e também a outra nora, Orfa, estão indo para
Belém, saindo de Moabe, aonde estavam morando, mas devido ao falecimento e devido a notícia, a boa notícia de que em Belém estava realmente Deus abençoando com abundância, onde estava faltando, Deus estava abençoando com abundância, voltou as chuvas e aí a agricultura e a economia voltando ao seu pico. Então Noemi voltando porque justamente já não tinha mais o que fazer ali, porque o seu marido era falecido, como também seus 2 filhos, e voltando, no meio do caminho, Noemi despede, incentiva suas noras a ficarem em suas terras, entre os seus pais, mães, e voltarem a ter as suas vidas. E o que acontece é que uma volta para Moabe, que é Orfa, e a outra é Ruth, que é o texto áureo que estamos aqui a defender neste presente momento, nesse exato momento. Então, Ruth, ela não volta para Moabe. Apesar de ser incentivada por Noemi, sua sogra, mas Ruth faz estas afirmativas. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Ou seja, pare de querer me convencer. Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, disse Ruth. Não me inste, Noemi. Não me incentive, não me estimule, não tente me convencer. Aí Ruth continua dizendo, porque aonde quer que tu fores, Noemi, irei eu, aonde quer que tu pousares, Noemi, ali eu também pousarei e passarei a noite também contigo. Por que, Noemi? Porque o teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Como sabemos, de onde vem a origem dos moabitas, e Ruth é uma moabita, só que agora entrelaçada, entrou na família belemita, se tornando aí uma importante mulher na história do povo de Deus, como já fizemos nas lições passadas. Na verdade prática diz assim, amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em um relacionamento forte e duradouro. Foi o que aconteceu com Ruth e com Noemi, principalmente Ruth para com Noemi, onde veremos durante todo esse desenrolar da lição. Então nós temos o primeiro tópico desta lição, nós temos a proposta de Noemi. No subtópico número 1, nós temos uma família, uma crise em família. O comentarista Silas Queiroz já começa dizendo que é importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. O principal provedor da casa, seu marido Elimelec, que no hebraico significa meu Deus é rei, havia morrido. Então, a crise em família. O marido de Noemi, que é Elimelec, tinha morrido. Seus filhos, Malom, que significa doença, Quilion, que significa definhamento, também tinham morrido prematuramente. Rapidamente. De uma hora para outra morreram e a Bíblia não dá detalhes sobre a sua morte. Como também do seu marido, do seu pai, do marido de Noemi. Então, uma família em crise. Noemi, que tinha 2 filhos e um marido, logicamente, o marido morre e mais tarde os 2 filhos também de igual modo. Ficando Noemi agora somente ela e suas 2 noras, porque
os homens da casa haviam falecido. E Noemi se encontrava em Moabe. Noemi morava em Belém, mas saiu para Moabe, justamente porque Elimeleque foi tentar a vida, buscar a sobrevivência em Moabe, em uma terra onde é pagã, uma terra onde realmente não tinha nada a ver com Deus, não tinha a benção de Deus em sentido religioso e espiritual. E lá, chegando lá, encontra agora essa tragédia, essa grande crise na família. Então, considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, considerando esses significados para os nomes que haviam e tinham na antiguidade, essas grandes importâncias, esses grandes significados, os nomes muitas vezes correspondiam a uma circunstância, a um fato, a uma realidade que verdadeiramente era vivenciada. Então, nós temos que, considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion, que são os filhos de Noemi, não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. Porque o nome de Malom significava doença, e de Quilion, que é o outro filho de Noemi, significava definhamento. Ou seja, considerando o significado dos nomes, não tinha realmente uma saúde realmente de ferro, não tinha, considerando os nomes. Isso é um pensamento do comentarista. Isso é uma opinião do comentarista, considerando os significados dos nomes dos filhos de Noemi. Então, a vida de Noemi, que Noemi significa agradável, o nome Noemi significa agradável, então tornou-se amarga. Então, o nome Noemi, que é agradável, se tornou-se amarga. Se tornou, esse significado que é agradável para o nome de Noemi se tornou-se amarga. Por que amarga? Porque ela perdeu seu marido e, consequentemente, por conseguinte, seus 2 filhos, de igual modo. Então, a vida de Noemi tornou-se amarga. Como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Mara significa amarga, amargosa. Quando ela chega em Belém, as que conheciam ela, quando foram dar as boas-vindas para ela, quando foram saudar a ela, e chamando ela de Noemi, ela disse: me chame de Mara. Me chame de Mara porque, ou seja, a minha vida parece que Deus estendeu as suas mãos sobre mim e está me imprensando, está me castigando, porque olha o que aconteceu comigo. Então me chame de Mara, que significa amargosa. Diante das circunstâncias, diante do luto, diante da crise, né, psicologicamente, ela estava realmente com essa questão aí, realmente que estava comprometendo, né? Que estava lhe levando a sentir a dor da perca irreparável, logicamente. Então nós temos aí uma crise em família. Noemi estava com essa crise tremenda na sua família. Estava ela agora com 2 noras e sem saber o que fazer da vida. 3 viúvas na família. A família de 6 pessoas agora estava em 3, sendo somente as 3 viúvas, porque os homens faleceram, os homens morreram. Então Noemi, sendo a matriarca, sendo a anciã da família, estava com essa crise, estava com esse grande problema e, com certeza, sem saber o que fazer. Subtópico número 2, nós temos tirando força da fraqueza. Então, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas aos dias maus.
Porque os dias maus vêm para todos, seja rico, seja pobre, seja crente ou não crente. Então os dias maus vêm para todo mundo que está aqui nesse torrão, que está aqui neste planeta, que está aqui neste mundo. Em Eclesiastes, capítulo número 7, versículo número 14, nos diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, vejamos que se está na bonança, se está na prosperidade, aproveite. Como o próprio Eclesiastes de Salomão, ele nos diz que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Ou seja, saiba também tirar proveito, saiba também viver diante da adversidade. Não é porque está agora na adversidade e agora vai pirar. Não. Controle. Equilíbrio. Tem que saber passar por essa adversidade. Porque a adversidade vem. Por quê? Porque os dias maus vêm para todo mundo. Os dias maus vêm para todo mundo. Então, a diferença, tirando força da fraqueza, a diferença do cristão para com o não cristão é que a diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Os dias maus vêm para todos, cristãos ou não cristãos, crente ou não crente, servo de Deus ou não servo de Deus, vem para todo mundo. A diferença é que cada um, como cada um irá se comportar diante das tempestades da vida, das adversidades da vida. Em Mateus 6,13, Jesus, na oração, ensina o cristão, o crente, a orar a Deus, pedindo para Deus livrar de todo mal. Ou seja, para Deus dar equilíbrio, para Deus dar a proteção. Em Mateus 7, 24 a 27, vai nos tratar sobre o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, a diferença dos dias maus para o crente, para com o não crente, a diferença é que o crente, ele está firmado na rocha. É o homem prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. Então, pode descer os rios, soprar os ventos, pode vir a água sobre esta casa que está sobre a rocha, porém ela permanecerá firme, intacta e não se moverá. Então a diferença é esta. Eu vou ler essa referência para nós termos uma compreensão exata do que o Senhor Jesus falou. Mateus capítulo número 7, versículo 24 ao 27. Nos diz assim a palavra de Deus, 24 a 27 do capítulo 7 de Mateus, nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua casa. Então a diferença é esta. A diferença é esta. No dia mau, para o cristão, para o dia mau, para o não cristão, a diferença é essa. O cristão tem firmeza, o não cristão tem incerteza. O cristão tem equilíbrio, domínio. O não cristão tem desespero.
desespero, pira, porque verdadeiramente não tem força para, diante da adversidade, ser forte. Então, Noemi, tirando força da fraqueza, subtópico 2, então Noemi não escondeu seus sentimentos, seu luto, a sua dor, a sua perca, ela não escondeu, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Então Noemi, não é porque ela estava de luto que agora ela ficou querendo agora ser mimada, querendo... Não. Noemi, mesmo com essas percas que realmente grandiosas na sua vida, mas ela não os explorou, aqueles que vinham até ela com autopiedade, querendo estar sempre mimada, acariciada, acalmada, querendo sempre um ombro, um colo, sempre dodói, como alguém que muitas vezes, diante de um luto, se entrega. Querem ser mimadas. São vários os exemplos evidentes que já contemplei, e você também de igual modo. As pessoas chegam até mesmo blasfemar contra Deus, virar as costas para Deus, ofender a Deus. As pessoas ficam doentes, não querem comer, não querem viver, etc. Noemi não escondeu os seus sentimentos. Quando ela chega em Belém, ela não esconde, ela diz claramente. Mas ela continuou a viver. Continuou a prosseguir. Continuou a vida, porque a vida continua. A vida não para porque um ente se foi. A vida não para porque um familiar já não se encontra entre nós. A vida não para, a vida continua. A vida continua. A vida prossegue. A vida não para. A vida não para. Então Noemi, ela quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, ela se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Baseado em Ruth, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Ela voltou. Ela estava em Moabe. Se o marido dela estivesse lá e os seus filhos estivessem lá e estavam com vida estabelecida lá, tudo bem. Mas como eles faleceram, ela não tinha mais o que ficar fazendo ali. Ela tinha mais que voltar para o seu lugar, para a sua terra, para Belém. Casa de pão. E quando ela soube que Deus verdadeiramente tinha voltado a abençoar o seu povo com chuva, com abundância, com a economia voltando à tona, então ela se levanta com as suas noras para voltar para Belém. Porque as suas noras, apesar de ser moabita, mas fazia parte da sua família. Eram suas noras, tinham casado com seus filhos. Então, Noemi, ela teve uma atitude de liderança. Que é aqui onde entra, tirando força da fraqueza. Ela teve uma atitude de liderança. Ela teve uma atitude de uma pessoa madura, de uma pessoa que verdadeiramente tem visão. Teve essa atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor. Mesmo em meio à tristeza e dor. Que tristeza? O falecimento. A dor, a perca dos filhos e do marido. Mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e de seus filhos. Ela se levantou e vamos para Belém. Vamos para a casa de pão. Vamos para a terra do meu Deus.
Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Ruth, capítulo 1, versículo número 6 e 7. Nos diz assim a palavra de Deus, isso que a gente estamos falando. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, para a terra do povo de Deus. Então, ela se levanta com uma atitude de liderança, de líder, mesmo em meio ao luto, à dor. Olha a observação que o comentarista faz. A distância entre os campos de Moabe, ou seja, onde Noemi estava, onde estava residindo, onde estava morando, a distância entre os campos de Moabe e Belém, para Belém, era superior a 120 quilômetros. Uma mulher de idade, uma mulher em luto, em dor, em angústia, em sofrimento, voltar para a sua terra, enfrentando essa jornada, essa trilha, essa caminhada de 120 quilômetros, não era fácil. Não era fácil. Não é fácil. 120 quilômetros. E na época não tinha carro. Era realmente a pé ou em animais. 120 quilômetros para uma idosa. As noras eram jovens. 120 quilômetros, mas ela enfrentou para voltar para Belém, para voltar para Judá. Então, idosa Noemi soube tirar força da fraqueza, ou seja, para enfrentar uma caminhada dessa, tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos, tão antigos. Não era fácil, mas ela enfrentou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, os homens do passado, os homens de Deus, as mulheres de Deus, fizeram tudo isso aqui. Não era porque eram super homens, não era porque eram de ferros, era porque tiravam força da fraqueza. Era porque se fortaleciam em Deus. É porque buscavam realmente suas forças naquele que os fortalecia, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. 4 de Filipenses, e versículo número 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos dias maus, mas Deus dá o escape, mas Deus lhe dá a força, mas Deus lhe dá a sobrevivência, a providência, mas Deus verdadeiramente dá o vigor para enfrentar essa devida caminhada. Em Provérbios capítulo 24, versículo número 10, a Bíblia diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, será pequena. É que a tua força é pequena. Então, quando se mostra fraco diante da fraqueza, não tem como ter um bom resultado. Por quê? Porque verdadeiramente está se entregando. Então, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Está se mostrando fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Mas se no meio da angústia, no dia da angústia, se mostra forte, é porque a sua força é grande. Está tirando força da fraqueza. Hebreus 11, 34.
Subtópico número 2. Subtópico número 3. Sem manipulação emocional. Então, Ruth e Orfa, que eram as noras de Noemi, decidiram prontamente acompanhar a sogra. Quando Noemi diz, vamos para Belém, elas decidem, elas não estavam indo à força, elas iam de espontânea vontade. Prontamente acompanhar a sogra. Mas tão logo começaram a viagem, as noras de Noemi, Ruth e Orfa, começaram a caminhada na viagem, Noemi decidiu liberá-la. Noemi parou e começou a convencê-las a voltarem para a terra de seus pais e não prosseguirem com ela, Noemi. Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais e elas tivessem suas vidas, casassem novamente e etc. Porque como elas estavam viúvas, elas poderiam casar novamente. Elas estavam desobrigadas do casamento. Porque só o que separa um casamento é a viuvez. Se você disser o divórcio separa, separa. Mas não é Deus que está mandando se divorciar. Não é que Deus está aprovando o divórcio. Mas quando há uma viuvez, ou seja, só há um desligamento do casamento quando um dos falecem. Então aquele que está casado, quando um falece, então ele está livre para casar no outro dia, se for o caso, se assim ele tiver essa força. Então, as noras de Noemi, Orfa e Ruth, estavam desobrigadas e poderiam muito bem voltar às suas terras e casarem novamente. Versículo 7 do capítulo 1 de Noemi diz assim, por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os falecidos e comigo. Então, Noemi, ela dá a liberação para com as suas noras. Mesmo de idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Quando Noemi estava liberando as suas noras, que vinha na caminhada com ela para ir para Belém, para enfrentar esses 120 quilômetros, então Noemi estava pensando em primeiro lugar em suas noras, no futuro delas. Porque as noras de Noemi poderiam casar e continuar na família de Noemi, sendo que Noemi deveria casar, já que estava viúva, gerar um filho, quando o filho crescer, para casar com essas noras que estavam viúvas, para aí a família continuar sendo abençoada e a descendência segundo a vontade de Deus. Só que isto demoraria muito e talvez impossível. Então, por isso que Noemi estava liberando as suas noras para elas terem um futuro, para elas casarem novamente e terem suas origens, suas famílias, suas descendências. Então, de volta às suas origens, quando Noemi estava liberando elas, de volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Olha o versículo 8 a 13 do capítulo 1. Diz assim, disse Noemi às suas noras, ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. As noras dizendo para Noemi. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por marido, ou seja, eu posso gerar, eu tenho filho esperando para que seja futuramente vossos maridos. É o que Noemi está
questionando para com elas o fato delas virem com Noemi. Então, voltai, filhas minhas, e de vós embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Então, Noemi mostrou toda a impossibilidade de Ruth e Orfa continuarem na família. Versículo 13. Esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Ou seja, se eu gerar um filho, vocês ainda vão esperar eles serem grandes? Serem maduros para poderem casar com eles? Deter-vos-ei, Noemi dizendo, deter-vos-ei por eles? Eu vou fazer isso com vocês? Jamais, Noemi está dizendo, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Versículo 13. Então veja bem que sem manipulação emocional, ou seja, Noemi em momento algum tentou prender as noras. Não, você vai continuar na minha família, você vai continuar comigo, você vai voltar para Belém, vocês irão voltar comigo, vocês vão ter que esperar. Eu vou casar novamente, eu vou gerar um filho, e vocês vão estar esperando até eles crescerem para casarem com eles. E continuarem gerando descendência para os falecidos. E vocês constituírem famílias novamente. Noemi não manipulou. Noemi não convenceu. Noemi não convenceu. Isto é uma atitude de liderança. Isto é uma atitude de liderança. É quando deixa os seus liderados voluntariamente tomarem as suas escolhas. Não é forçando. É voluntariamente, espontaneamente. Então Noemi não manipulou. Noemi não tentou uma manipulação emocional para sensibilizá-las. Não, Noemi não fez nada disso. Ela liberou elas. Então Noemi assumiu sua condição pessoal. Olha, eu sou velha. Não tem como mais eu gerar. E mesmo se eu gerar, eu jamais iria fazer isso com vocês. Seria mais amargo para mim do que para vocês, se assim eu fizesse. Porque eu não quero levar essa culpa, eu não quero prendê-las. Noemi dizendo para suas noras. Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras. Então Noemi ela foi sincera, ela foi reta, ela foi justa. E é coerente o que Noemi falou. Só que sem apelar aos sentimentos das suas noras. Ou seja, sem escutar as suas noras. Se era desejo das noras, tudo bem. Mas não era desejo das noras. Se bem que teve uma que teve esse desejo. Talvez ela olhou a distância e não queria caminhar essa distância. Talvez. Orfa olhou para isso. Talvez. Em um outro momento, talvez ela olhou realmente e se conscientizou de que verdadeiramente seria impossível ela casar novamente com um filho de Noemi e gerar descendência. Talvez são hipóteses que podemos assim levantar. Mas dentro do que ela voltou para Moabe, Orfa, então justamente ela realmente já tinha algo dentro dela, já tinha realmente vontade dentro dela de verdadeiramente receber essa liberação. Ainda mais Noemi dando. Então, Noemi assumiu sua condição pessoal. Sou velha, sem apelar ao sentimento da nora. Então, esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Ou seja, se quiser um relacionamento saudável, não precisa estar verdadeiramente manipulando. Precisa ter uma
sinceridade, precisa ter uma espontaneidade, um jogo aberto. Então, esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, como aconteceu, de fato. Então, a manipulação emocional, que não teve Noemi, né? Não teve, foi sem nenhuma manipulação emocional. Então, a manipulação emocional é sutil, é um perigo e costuma se manifestar desde a infância. Manipulação emocional é perceptível, é percebível constantemente. Então, em Provérbios, capítulo número 20, versículo número 11, diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Então, a manipulação emocional é muito sutil, é muito sorrateira. Então, o pecado não escolhe idade. Comentarista. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Como Noemi não foi. Não manipulou nem Ruth, sua nora, nem Orfa, sua nora. Ela deixou as claras, ela deixou elas à vontade, aceitando suas decisões, sem praguejá-las, sem verdadeiramente lançar maldição sobre elas. Até porque Noemi era crente. Tópico de número 2. A convicção amorosa. Tudo baseado em Ruth e Noemi. Principalmente, estamos a comentar o livro de Ruth. Apenas 4 capítulos. Então, nós temos aí uma convicção amorosa. A convicção amorosa. De quem? De Ruth, de Noemi, de Orfa. Então, nós temos aí, principalmente Ruth e Noemi. Subtópico número 1, nós temos uma amizade provada e aprovada. Provada. Uma amizade provada e aprovada. Então, Orfa amava Noemi. Amava. Quando a gente começamos a ler, a gente vamos perceber que Orfa amava a Noemi. Essa nora Orfa amava Noemi. Orfa era mulher, esposa de Quilion, filho de Noemi, que faleceu. Então, Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Orfa amava Noemi, mas não era uma força moral tão forte quanto o de Ruth, a outra nora de Noemi. Então, quando a sogra órfã não tinha esse sentimento e força moral tão forte, então, quando a sogra, que é Noemi, disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, quando Noemi libera Orfa e Ruth, quando Noemi libera pela primeira vez, ela não aceita. Mas quando Noemi incentiva pela segunda vez a voltar à casa dos pais, em Moabe, já no meio do caminho, saindo de Moabe para ir para Belém, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Então, na segunda vez que Noemi diz, pode voltar para a casa dos seus pais, para você construir família, para vocês construírem seus lares, para vocês terem filhos, para vocês casarem, para vocês podem voltarem. Então, pela segunda vez que Noemi dá esse incentivo, Orfa, comentarista, foi bem louvável, dizendo que ela se convenceu, e realmente concordo plenamente. Orfa se convenceu
porque isso era o melhor para ela. De uma certa forma, era o óbvio, era o coerente. Estava claro que era o melhor para ela. E ela se convenceu disto. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Voltou para Moabe. Então, enquanto Orfa voltou para Moabe, terra dos Moabitas, Ruth, porém, se apegou a Noemi. Enquanto Orfa se convenceu de que era melhor voltar para Moabe e tentar a vida novamente na casa dos seus pais, casar novamente e continuar em Moabe, continuar na idolatria, continuar na prostituição, continuar na vida banal, na vida inútil. Enquanto Orfa se convenceu disto, Ruth não. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Versículo número 14, Ruth 1 e 14. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Versículo 14 vai nos dizer. Então, a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Enquanto Ruth se apegou a Noemi e disse, não vou voltar, Noemi se revela mais uma vez altruísta, ou seja, pensando mais em Ruth do que nela, pensando mais no melhor de Ruth do que nela. Então Noemi, ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada Orfa fez. Orfa voltou para Moabe, então Noemi incentiva Ruth, insiste para que Ruth volte também fazendo a mesma escolha, tomando a mesma decisão. E Ruth, logicamente, não toma essa decisão. Então a atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth. Essa atitude de Noemi, insistindo, convencendo que seria melhor para ela e mostrou o porquê, deixou bem claro. Essa atitude de Noemi tirou de Ruth o que havia. Essa atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth. Tirou de Ruth, tirou dessa nora o que estava dentro dela, o amor. O que estava dentro dela, a amizade, o carinho, a consideração. Essa atitude de Noemi tirou de sua nora Ruth, do íntimo dela, o grande afeto dela para com a sua sogra Noemi. Tirou dela uma convicção amorosa por sua sogra. Eu acredito que Noemi, ela recebeu uma injeção de ânimo nessa oportunidade que ela está incentivando Ruth a voltar para Moabe também. E Ruth expressa essa convicção amorosa por sua sogra. Quando Ruth expressa essa convicção, essa certeza, essa firmeza amorosa por sua sogra, então, com certeza, Noemi se sentiu muito amada, muito querida. Porque além de uma declaração de fé que Ruth chegou a declarar para Noemi, no Deus de Israel, que Noemi cria, e Ruth também cria, provavelmente, Noemi não tinha essa notoriedade, nem de Ruth, nem de Orfa, a respeito do Deus de Israel,
o Deus criador dos céus e da terra, Salmo 24, verso 1. Então, provavelmente Noemi não tinha essa notoriedade, não tinha essa declaração, não tinha essa certeza de fé de suas noras, principalmente de Ruth. Mas neste momento, Noemi ouve de Ruth, sua nora. Quando ela está mandando ela voltar para Moabe, Ruth diz: olha, Noemi, não insista. Pare de insistir. Pare de tentar me convencer. Ruth diz para Noemi: olha, Noemi, aonde quer que tu fores, eu irei. Eu não vou arredar o meu pé de ti. Eu não vou sair de perto de você. Aonde quer que você for, vou. Aonde quer que você for, vou, Noemi. Não adianta tentar me convencer a voltar para a casa de meus pais, porque eu vou para onde você for. Você vai para Belém, eu vou para Belém. A gente vai enfrentar essa caminhada, é 120 quilômetros, essa distância, vamos durar dias para chegar lá, caminhando. Vai ser exaustivo, vai ser cansativo, mas eu não vou deixar você sozinha. Eu não vou deixar você só, Noemi. Aonde quer que tu fores, irei eu, disse Ruth para Noemi. E onde quer que pousares a noite, aonde você passar a noite. Se você passar a noite no alento, eu vou passar no alento. Se você passar a noite na mata, eu vou passar a noite na mata. Se você passar a noite, eu também irei passar. Para onde você for, vou. Aonde quer que você estiver, eu também estarei. E quero dizer mais uma coisa para você, Noemi. Ruth disse para Noemi: o teu povo, Noemi, é o meu povo. Eu casei com seu filho, Malom, e tornei-me legitimamente povo original do seu povo. Tornei-me originalmente da linhagem do seu povo, faço parte da descendência do seu povo, faço parte da descendência do seu povo. Olha o que Ruth diz: o teu povo é o meu povo. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Acredito que Noemi chorou bastante intensamente. Noemi recebeu a injeção de ânimo. Noemi se fortaleceu diante daquelas percas, diante daquela dor, daquelas angústias. E Noemi recebendo agora essa declaração de que verdadeiramente Ruth amava ela intimamente. E além do mais, estava crendo no Deus que ela cria. Os moabitas eram idólatras, adoravam a deuses pagãos, Baals, Asterotes e outros mais. Mas agora Ruth estava declarando para Noemi: Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Noemi, eu creio no Deus que você crê. Noemi, eu creio no Deus que criou os céus e da terra. Então, o casamento de Ruth, a moabita, que tinha uma impossibilidade de entrar na linhagem davídica e de onde viria o Messias, o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus, entrou. O teu Deus é o meu Deus, também é o meu Deus. Eu também creio nele. Não era da boca para fora, não. Era fielmente. Então, a convicção amorosa de Ruth para com Noemi foi tremendamente. Declarou que amava sua sogra, declarou que amava o povo de Israel, o povo de Deus, declarou
que verdadeiramente servia o único e verdadeiro Deus. Ela estava dizendo, ó, abandonei, quando eu casei com seu filho, Noemi Malom, eu abandonei toda aquela vida prática, toda aquela vida frívola, toda aquela vida fútil, inútil, tola, banal. Eu abandonei para viver exclusivamente adorando o único e verdadeiro Deus. Ela estava dizendo isto. Ruth, capítulo número 1, versículo 16. Está na leitura em classe. Então, as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Aqui é uma verdadeira amizade amorosa. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Não é porque Noemi, sendo velha, idosa, e ela, sendo jovem, agora ela iria deixar Noemi de lado e iria viver a sua vida. Ela tinha tudo para fazer isto, mas ela não quis. Não quis, por quê? Porque tinha uma convicção amorosa, que gostava, amava a sua sogra, amava o seu povo e amava o seu Deus. Era Deus trabalhando na vida de Ruth, essa moabita. Então, as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. E o que é uma verdadeira amizade que resiste às mais intensas provas? Provérbios 17, versículo 17, está escrito que em todo tempo, ama o amigo. E para a hora da angústia, nasce o irmão. Então, o amigo que tem uma verdadeira amizade, sincera, verdadeira, legítima, genuína, ama em todo tempo. O amigo ama em todo tempo. Em tempos bons e em tempos ruins também. Em tempo de prosperidade e em tempo de adversidade também. E a verdadeira amizade ama em todo tempo ama o amigo. E para a hora da angústia, nasce o irmão. Ou seja, o amigo ama em todo tempo. O amigo ama em todo tempo. Olha o nível que muda aqui, Provérbios 17, versículos 17. O amigo ama em todo tempo. Todo tempo. É na angústia, é na adversidade. Ama em todo tempo. Está lá. Está lá. Sempre presente, sempre atuante. Ama em todo tempo. E quando as coisas pioram mesmo, quando as coisas vai piorando mais ainda, se agrava mais ainda, e a tormenta, a tempestade, a angústia é maior ainda, então aquele amigo que é amigo muda de nível. Qual a mudança de nível é esse? Provérbios 17, versículo 17. Nasce o irmão. Ele ama em todo o tempo o amigo. E quando as coisas estão no seu mais alto nível de negatividade, aí vai nascer um irmão. Ou seja, passa de amigo e agora se transforma em um irmão. Porque quem é o amigo no nível de um irmão? Quem é um amigo no nível de um irmão? É um companheiro. O amigo é um companheiro. Mas o irmão não é um companheiro. O irmão é o que é? É uma entranha. É uma ligação. É sangue do mesmo sangue. Então, o amigo, ele ama em todo o tempo. E ele se torna mais do que amigo. Porque aí ele muda de nível. Ele se torna irmão. É um amigo? É. Mas ele é tão presente que ele não dá para ser chamado de amigo, dá para ser chamado de irmão. Por ser tão presente, por ser tão apoiador, por ser tão atuante. Em Jó, capítulo 6, versículo número 14, olha a verdadeira amizade. A verdadeira amizade, se você tem, é preciosa essa amizade. Ao que está aflito,
devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então o amigo, olha só, Jó está dizendo a 6:14, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Ou seja, o amigo, ele deve mostrar compaixão, ele deve mostrar que está ao lado daquele que é o seu amigo. Ainda o que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ainda que este, que é amigo, não seja obediente a Deus, mas ele ainda continua. Ele ainda continua. Então veja só que uma verdadeira amizade é isto. Que isto é raríssimo. Raríssimo. Ruth demonstrou essa verdadeira amizade para com sua sogra Noemi. Então, amizade na adversidade. Amizade na adversidade, subtópico 2. Então, a convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Já fizemos aí Provérbios 17:17. Então, Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. Então, Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra, que era viúva, assim como ela, e além de viúva, era idosa. Era como que Ruth estivesse pensando em cuidar da sogra como que fosse uma cuidadora cuidando de um idoso. Não, jamais, Noemi, você que é idosa, eu irei deixar você desamparada. Não, eu vou cuidar de você. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Para onde você... Eu vou cuidar de você. Aonde quer que morreres, Ruth disse para Noemi, morrerei eu. Olha só. Ruth estava dizendo para Noemi que ela arriscava a sua própria vida por ela. Isso demonstrava um grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Essas declarações de Ruth estavam demonstrando um grau de companheirismo e de comprometimento, fidelidade, amizade com Noemi. Então essa jovem moabita estava comprometida, ou seja, tinha um compromisso e tinha realmente uma amizade convicta, uma amizade amorosa, uma convicção amorosa para com a sua sogra. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Como você conhece a história, as declarações de Ruth, no meio do caminho, não era em Belém, no meio do caminho para com Noemi, que iria cuidar de Noemi, que não iria deixar Noemi, que iria lutar por Noemi, que iriam vencerem juntas. Se uma morrer, a outra morreria. Essa declaração de Ruth para com Noemi, no meio do caminho, se concretizou por toda a vida. Ou seja, quando chegou em Belém, ela colocou em prática. Não foi só em palavras, não ficou só em palavras, ela colocou em prática. Então, nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Então, nesses dias aonde cada um por si, qual tem sido esse nível de relacionamento, de nossos relacionamentos? Qual o nível de relacionamento de nora para com sogra, de sogra para com nora? Aquele
aquelas brincadeiras sobre sogra, não é isto que verdadeiramente aqui está tratando. Aquelas piadas de mau gosto, negativas, não é isto que aqui está tratando. Aqui está tratando que verdadeiramente há uma amizade, um relacionamento e um amor recíproco, mútuo entre ambos. Ambas, nora e sogra, como também sogro e genro, vice-versa. Subtópico 3, um amor prático. Um amor prático. Então, chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Não ficou parada Ruth quando chegou em Belém, esperando acertar no prêmio, trazendo para a atualidade. Não, ela encarou a realidade. Qual era a realidade? Prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Então ela se prontificou. Quando chegou em Belém, ela foi para o trabalho realmente humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas, que iriam às plantações catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instruído na lei de Moisés. Já tinha a lei de Deus dada por Moisés para que os agricultores deixassem cair as espigas, não apanhassem todas, né? As que caíssem, não apanhassem, né? Para o pobre necessitado ter a oportunidade de colher esse pouco para sua sobrevivência. Então Ruth foi para esse trabalho penoso, para esse trabalho humilde, para esse trabalho árduo, não era fácil, para buscar a sobrevivência dela e da sua sogra Noemi. Então, na palavra de Deus, o princípio básico é, quanto a essa questão, né, que deveria deixar os plantadores, os agricultores na colheita, essa questão para ajudar os necessitados. Então, na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza. Ou seja, os ricos, eles têm que abençoar os menos favorecidos. Eles têm que abençoar os pobres, os necessitados. Eles têm que abençoar. Eles têm que abençoar. Eu vou ler apenas uma referência que está em 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 19. 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo número 19, que assim está escrito. 6 e 19 de 1 Timóteo. Do 17 a seguir diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, abençoar o menos favorecido. É o que a palavra de Deus recomenda. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 ao 19. O 18 diz assim: que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Quem tesoura para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, há uma recomendação na palavra de Deus, como na lei de Moisés também recomendava. Então, na palavra de Deus, os ricos devem abençoar os necessitados e os mais pobres. Claro que não são obrigados a alimentar o preguiçoso, né? O que não quer trabalhar, o que não quer ir ao campo, o que não quer o emprego.
Ele não é obrigado. Exceto nessa questão, nos casos de incapacidade física ou mental. Ou seja, se a pessoa é um desvalido, aí tudo bem. Mas se a pessoa tem vigor, se tem disposição, se tem toda capacidade de trabalhar, então jamais alguém pode dar de mão beijada, né? Dar de mão beijada. Então, Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz, que era um agricultor. Seu esforço impressionou o chefe, que é Boaz, o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Então, Ruth, ela quando disse que aquelas declarações afirmativas emocionais, né? Chocantes, entranháveis para com Noemi, não foi apenas em palavras. Quando ela estava em Belém, ela colocou em prática, claramente. Ela não só amou em palavras, mas também em obras. No tópico número 3, nós temos a convicção da mulher, Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Quando ela diz para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Subtópico número 1, nós temos uma fé fervorosa. Então, Noemi, ela tinha uma fé fervorosa. Ruth, tinha uma fé fervorosa. Sendo esta uma moabita, de naturalidade moabita. Então, Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Então, essa declaração que ela disse, o teu Deus é o meu Deus, demonstra essa profunda piedade, essa profunda devoção, essa profunda convicção no Deus Todo-Poderoso. E é isto que Deus quer. E é isto que Deus deseja. E é isto que Deus almeja de todos os habitantes da terra, que tenham uma fé nele fervorosamente. Então, Ruth tinha essa fé fervorosa. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo, ridículo, inútil, banal que ela tinha antes em Moabe. Mas agora, após casar com um belemita, Malom, falecido, ela, agora para com Noemi, a outra viúva, sua sogra, ela demonstra essa fé fervorosa, essa fé verdadeira, essa fé genuína. Porque ela renunciou à vida que levava antes. Promíscua, banal, carnal, idólatra. Uma vida na carne. Porque Romanos 8, versículo 7, aproximadamente, a Bíblia diz que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Eles em Moabe viviam dessa seguinte forma, mas Ruth, casando com o belemita Malom, um judeu, muda sua crença, sua fé, sua religiosidade, sua espiritualidade. Tendo agora um Deus vivo. Enquanto tinha um Deus morto, agora tem um Deus vivo. Enquanto tinha um Deus imundo, tem agora um Deus santo. Então ela renunciou a este modelo de vida que tinha em Moabe. E mesmo ainda estando na terra de Moabe, mas com um casamento, casada com um belemita, casada com um judeu, ela já tinha mudado os costumes, já tinha mudado os hábitos, já tinha mudado sua religiosidade, sua espiritualidade, sua devoção, sua forma
de crer. Então, ela renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ela não seguiu, ela seguiu um caminho de dificuldades. Ruth, capítulo número 3, versículo número 10. Vejamos o que diz 3 e 10 de Ruth. Ruth, capítulo número 3, versículo número 10. Olha só. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Quando ela está diante de Boaz. Boaz faz essa declaração. Então vejamos bem. Ela não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ou seja, estava no campo, estava trabalhando e era honesta, era sincera, era íntegra, era fiel. Não era ilegal. Ela andava legitimamente. Ela manteve uma vida austera, difícil e disciplinada, ou seja, bem obediente. E assim ela alcançou uma excelente reputação. Em Belém, ela alcançou uma excelente reputação. Até então, no meio do caminho, estava demonstrando a fervorosidade da fé, a convicção do Deus Todo-Poderoso, mas em Belém mesmo, olha o que em Belém foi dito sobre Ruth. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha só, versículo número 11, capítulo 3. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Era uma mulher de reputação. Toda Belém, toda a cidade de Belém sabia que ela era uma mulher virtuosa. Uma mulher de qualidade. Mulher virtuosa, Boaz disse que Ruth era uma mulher virtuosa. Salomão disse que uma mulher virtuosa não encontra em qualquer canto. Mulher virtuosa, Boaz falou. Provérbios de Salomão está escrito assim, 31 de Provérbios, versículo número 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. É mais valioso do que o rubis, que é uma pedra preciosa e raríssima. Mas mais rara do que a pedra preciosa é uma mulher virtuosa. Uma fé fervorosa, subtópico 1. Subtópico 2, uma fé que inspira. Então, a fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. A fé de Ruth, a moabita, foi inspirada na vida da sua sogra, na crença da sua sogra. Como também, logicamente, seu marido, mas em especial, devido ser mulher e se espelhando em uma mulher que é a sua sogra, então com certeza inspirou ela e levou ela a crer no Deus único e verdadeiro, Deuteronômio 6:4. Ao Deus de Israel, ao único, é o Deus Todo-Poderoso. Ao referir-se ao Deus de Noemi, Ruth, quando se refere, dava testemunho de sua fé.
Quando Ruth disse, o teu Deus é o meu Deus, Ruth estava dizendo, tu crê num Deus todo-poderoso e num único Deus, num Deus vivo, num Deus santo. Noemi, tu crê neste Deus e eu também creio, porque eu aprendi a crer conforme tu crê. Porque você muito me ensinou, você muito me incentivou, você muito me estimulou, você muito me ensinou. Então, teu Deus é o meu Deus. Ao referir-se ao Deus de Noemi, ela estava dando testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Então, as mulheres sempre mais velhas sempre tiveram essa missão de ensinar, serem exemplos, serem modelos, padrões para as mais novas. Sempre. Sempre. Então, Tito, capítulo número 2, versículo 3, 4 e 5 da carta de Paulo a Tito, diz assim: as mulheres idosas, ou seja, mais velhas, semelhantemente que sejam sérias. Olha o conselho da Bíblia Sagrada para as mulheres mais idosas, mais maduras, mais anciãs, né? Que sejam sérias no seu viver. Olha a postura que a palavra de Deus diz que a mulher idosa tem que ter. Que sejam mulheres sérias no seu viver. Como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, as mulheres mais maduras, mais idosas, mais veteranas, elas têm que ter essas características. Uma mulher madura, uma mulher idosa não pode andar com vulgaridade. Não pode andar com palavras torpes, não pode andar verdadeiramente caluniando, não pode ser ter um estilo de vida fútil. Por quê? Porque tem as mais novas que estão se espelhando nelas. Então, o mundo contemporâneo não ensina isto. Se você for para uma TV, para uma mídia, o que mais se vê é mulheres idosas, velhas, depravadas, que não são exemplos, segundo Deus, para nenhuma das mais novas. Subtópico número 3. No subtópico número 3, nós temos sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus, como narra Lucas 24, 1 a 10, João 20, versículo do 11 ao 18. Qual foi a primeira mulher a ver o Senhor Jesus depois de ressuscitado? Maria Madalena, conforme João capítulo 20, versículo número 11 ao 18. Nós temos mulheres no ministério de Paulo, como Clemente, Filipenses capítulo 4, versículo 3, Trifena, Trifosa, Pérside, Romanos 16 e 12. E nós temos aí Lucas 24, 1 a 10, as mulheres que serviam ao Senhor Jesus e fizeram parte ali de levar a notícia para com os apóstolos, que eram elas. Maria Madalena, que foi a primeira a ver o Senhor Jesus, depois de ressuscitado. Joana, Maria, a mãe de Tiago e outras que com elas estavam. Então foram elas que
na profunda sensibilidade espiritual, evidenciaram e testemunharam a ressurreição de Jesus para os apóstolos. Então, é de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob a liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé, como acontecia. Os escribas, os religiosos se aproveitavam da inocência, da sensibilidade, da fragilidade da mulher para querer se aproveitar e levá-las a crer naquilo que eles ensinavam, até mesmo errado, até mesmo deturpando a palavra de Deus. Então vejamos que a palavra de Deus, a convicção da mulher, Ruth, tópico 3, foi grande para com Noemi, que com certeza emocionou tremendamente. Então, desde já, encerramos aqui mais uma aula bíblica e você é o nosso convidado, participando dessa aula presencial toda quarta-feira aqui na nossa Assembleia de Deus, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, a partir das 19 horas. Anuncie, participe e seja edificado na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.